eu preciso de emprego, né? Como é que a gente vai pagar as contas? Mas que nada, né? Uma satisfação novamente estar aqui e conversando rapidamente aqui com o Marcelo na introdução, me lembrei de uma historinha que a gente vai introduzir o dia de hoje, né? Do Agente. Falou das redes sociais, ele disse assim, tem tanta coisa ruim lá, que é bom a gente colocar coisa boa para contrapor, né? Realmente. Hoje a informação, literalmente, a gente carrega na mão, né? Até esses baixinhos aqui já tem a ligeireza, né? O cacuete todo pronto já de pegar as mensagens e mexer no celular. Então hoje a informação ela é muito rápida. E vem mesmo várias mensagens que cá entre nós, né, não deveriam nem estar por aí. Então, nos nossos grupos espíritas, com algumas coisinhas assim diferentes, chega muita mensagem boa. E uma mensagem que vem, e eu acho muito interessante pela humildade de quem colocou, porque eu escrevo 2 linhas e já põe embaixo assim, Miluan, né, já quer deixar a autoria. E vem umas historinhas verdadeiras nessas mensagens, e aí diz assim, autor desconhecido. Eu acho tão humilde isso, né? Traz uma lição e a pessoa não se identifica. E numa dessas vai dizer que são 2 trabalhadores espíritas na Terra. Trabalhavam juntos aqui na Seara do Cristo. Espíritas. Eles vão desencarnar mais ou menos ao mesmo tempo. E vão se encontrar do lado de lá. Diz que eles vão ter 2 satisfações do lado de lá. A primeira do reencontro, se reencontrarem os 2 espíritas lá, e a outra do lugar onde eles se encontram. Diz que é um lugar belíssimo, muito bonito. Aquela alegria toda do reencontro, ficam olhando a paisagem, e sem demora divisa uma fila enorme. Diz que era uma fila indiana assim a perder de vista. E aí os 2 se perguntam, né? O que será que é essa fila? Vamos caminhar até lá e perguntar. Eles vão andando, chegam para o final da fila, veem uma senhorinha pequenininha, no seu corpo bem humilde, magrinho, até os seus trajes bastante humildes também. Vão lá conversar com ela. Minha senhora, que fila é essa aí? Ah, sim, meus filhos, ela disse. Essa aqui é a fila para falar com Jesus. Nossa, os espíritas se olham, né? Que fila enorme para falar com Jesus? Sim, é para a gente falar com Jesus. Quando estão falando com ela, vão ver que ela traz um papelzinho na mão. Ela segurava na mãozinha enrugadinha dela um papelzinho. Que papelzinho é esse, minha senhora? Aí ela mostra para eles. Tem um número no papelzinho. 59.732.210. Eu decorei o número, né? Que número é esse, minha senhora? Esse é o número da minha senha, para falar com Jesus. Os 2 espíritas se olham profundamente, fazem um silêncio. Vamos conversar? Aí eles saem de perto da senhora, que senha? 59.732.210. Mas nós somos trabalhadores da Seara do Cristo na Terra. Quem sabe? Que número será que é a nossa senha? E começaram os 2 a confabular entre eles, fazendo essa análise de serem espíritas e tal. Mas só tem um jeito da gente saber, é a gente ir lá buscar a nossa senha. Aí um deles diz, pois é, então vamos. Mas antes a gente vai lá se despedir da senhorinha, que ela foi tão educada, né, solícita. Foram os 2 até lá, agradeceram a ela pelas informações. E aí um deles lembra, mas minha senhora, como é mesmo o seu nome? Ah, sim, meus filhos. Na última encarnação na Terra, me chamavam de Madre Teresa de Calcutá. A partir dessa historinha que anda pelos WhatsApps dos nossos celulares, de autor desconhecido, eu fiquei assim um pouco preocupado. E como tenho de profissão a investigação,
e também o cálculo, né? Eu digo, será que essa senha de Madre Teresa é muito destoante? Aí eu fui atrás procurar essa base. Eu acho que Jesus deixou uma dica bastante grande de habitantes na terra. Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 11, ele vai dizer assim: dentre os nascidos de ventre de mulher, João Batista é o primeiro. Quem foi João Batista? Preconizou Jesus, né? Ele veio apresentar Jesus. Ou confundiram com o Messias, ele diz, não sou eu, é ele. Ele aponta, ele dá toda a certeza de quem que era o Messias. Jesus se entrega para ele, inclusive, no chamado batismo, né? E literalmente João vai perder a cabeça pela causa, né? É isso que vai acontecer com esse ser, que na época era o primeiro da terra. Mas Jesus vai fazer um complemento dessa informação. Ele vai dizer assim, mas o último do reino dos céus é maior do que ele. Então o primeiro da terra é menor do que o último do reino dos céus. Que reino? Aquele reino todo que Jesus veio trazendo, né? 59 milhões? A loteria para sair a Mega Sena é 58 milhões a cada rodada, às vezes não sai, né? A Terra tem 7 bilhões e 600 milhões de habitantes. 10% desse número, de 7 bilhões e 600 milhões, é 760 milhões de encarnados. O Brasil tem 210, 220 milhões de habitantes. 10% são 3 Brasis e mais um pouco, né? Vai fechar os 760. 1% é 76 milhões de habitantes. A senha de Madre Teresa era 59. Eu fui fazer as contas, é 0,7 do total da Terra. E do orbe todo? Contando com os 7 milhões e 600, e Emmanuel vai trazer a informação segura, pela psicografia santa do Chico, de que tem 3 vezes mais do lado de lá. 7 mais 21 milhões vai dar em torno de 30 bilhões de almas a orla toda. Como é que fica na porcentagem a senha de Madre Teresa? De 0,7 cai para 0,1. Será que está tão fora assim? E eles vão perguntar para ela, mas por que essa gente toda na sua frente? Ela é categórica na história do autor desconhecido, porque eles têm mais merecimento do que eu, ela responde. E que sem eles pegarem, a história não conta. Eu acho que é para a gente fazer a conta. Eu acho que é para a gente fazer a conta, né? Acho que a gente vai embora de vergonha. Acho que a gente sai da fila de vergonha. Que ele sabe, né, Marcelo? E a história de hoje vem bem a calhar nesse sentido. Ajuda-te. A gente vai ver algumas mazelas aqui que a gente passa. A gente pode fazer uma conta, né? 70, 80 anos na carne, encarnado, talvez fica uns 30 do lado de lá, fazendo o preparo para reencarnar de novo. Vamos arredondar que a cada 100 anos você faz essa espiral. Encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado. 100 vezes 100, 10 mil anos. Isso que é uma piscadinha, né, na eternidade. Se a gente pegar 10 mil vícios que talvez carregamos, ou só 100, depende da pessoa, aí a senha, digamos, para completar a história, cada um de nós põe o seu númerozinho, né? Vamos fazendo as nossas contas. Mas afinal, ajuda-te, que o céu te ajudará. O que será que o Cristo quis dizer com isso? Antes de nós dar um passo, analisar os pontos de vista da doutrina espírita, eu recortei de Luiz Gustavo Costa Soares, um psicólogo de reconciliações familiares. E ele tem 25 anos de clínica. Ele vai trazer uma experiência do ajuda-te. Ele não usa linguagem religiosa.
ele é um profissional. Ele vai dizer assim, o primeiro desses princípios para ajudar alguém é o de que a pessoa precisa pedir ajuda. Como podemos ajudar alguém que nem pede para ser ajudado? É comum, principalmente nas famílias, alguém querer ajudar o outro, mesmo que este outro não tenha pedido ajuda. Olha a análise que o psicólogo faz. Realmente, e eu mesmo já tomei algumas medidas assim, a gente acha que o outro precisa do médico, né? Precisa do profissional. E aí nós se achamos no direito de fazer essa análise pela pessoa, tentando colocar ela na frente de um profissional, afinal, para se tratar. Nós espíritas, comumente, né? E os grupos de mensagem às vezes fazem isso, a gente lê a mensagem e diz, se o meu irmão lesse. Mas e aquele meu amigo do trabalho? Ah, essa aqui é o vizinho. E a gente sempre quer repassar a mensagem, né? Joana de Ângeles é bem categórica com o Divaldo. Meu filho, a mensagem do médium aí, a primeira é para você, viu? Depois é para os outros. O médico está constatando isso, né? O psicólogo aqui, o profissional. Que às vezes a gente tem esse anseio de levar a cura para o outro. Ele vai dizer assim, por isso, não agendo nenhuma sessão para terceiros. Então, se alguém ligar para marcar para o irmão, ele não agenda, mas ele tem uma exceção, que aí é o olho clínico da gente. Ainda mais os genitores, responsáveis, educadores, né? Com exceção de filhos menores de idade. Por quê? Porque daí a responsabilidade é nossa. Aí nós temos que ter, digamos, essas luzinhas sensíveis, acendendo as luzinhas. Opa, talvez sim, a criancinha precisa, que tal não consegue abrir o coraçãozinho com a mãe, com o pai, mas talvez com o profissional. Vai lá, faz aqueles jogos lúdicos, faz algumas coisinhas, e às vezes a criança começa a colocar para fora. E o que é o olho, talvez mais clínico ainda, de nós responsáveis espíritas? É que esses serzinhos, eles estão bem ligados ainda para o lado de lá, né? Que está lá com as suas encarnações passadas ainda. E às vezes a criança vai apresentar, sim, uns pontos muito fortes da mediunidade. Esse é o olho também que nós temos que ter. Evangelização, o passe. Raul Teixeira vai dizer que a água fluidificada não faz mal a ninguém. A gente sempre colocando esses suportes. Mas se socorrendo, nunca podemos esquecer que a ciência espírita não vai negar outra ciência. Nunca, jamais. E aí sim nós precisamos do psicólogo, do psiquiatra, do médico e outros tantos profissionais para nos ajudar. Talvez fazendo o nosso tema de hoje. Ajuda-te, tem que pedir, né? Que o céu te ajudará. Nós temos que dar o primeiro passo. E às vezes a gente precisa de ajuda. Bom, ele vai dizer mais alguma coisa. Meus professores Délcio e Vilma de Oliveira dizem que não basta pedir ajuda. Isso é um bom passo, claro, mas a pessoa, antes de pedir ajuda, ela precisa desistir. Desistir do quê? Desistir de querer que as coisas e as pessoas sejam do jeito que ela esperou que fosse. Aí a gente já coloca então os nossos anseios, às vezes, na outra pessoa. Nós queremos que ela vai se tratar. Ela acha que não precisa. Quem está certo? Nós ou talvez ele? Que direito a gente tem? Talvez é a gente que precise, né? É esse alerta que ele está fazendo aqui. Então ela tem que desistir de algumas situações. Uma delas é bem apontada. Como chamar assim? Mando. De mando com os outros. Eu sou o centro, eu controlo. Né? A família às vezes apresenta alguém assim, que às vezes até é meio necessário, né? Aí vai dizendo algumas coisas do que precisa, geralmente material, a coisa mais física, e às vezes não sabemos lidar com as coisas mais psicológicas. Bom, ele vai dizer mais coisas aqui, mas devido ao nosso tempo,
para entrar mais especificamente na doutrina, vamos nos lembrar do seguinte: todo espírita, com o conselho dos amigos espirituais, um remédio que a gente pode dizer caseiro, né, espiritual, que é o Evangelho no lar. Nós queremos atingir alguém, né? Que tal a gente passar pelo Evangelho nosso, então, nossos pedidos? Jesus, os seus prepostos, vão receber o pedido. É para auxiliar aquele ser, vai chegar nele. Se ele estiver disposto de desistir de algumas coisas dele, para entender a sua intuição, que os espíritos vão trabalhar, ok, ele vai receber ajuda. Vai passar talvez algum tempo e ele vai se encaminhar. Geralmente, quando vamos assim socorrer a esses pedidos, aos bons espíritos, nós estamos tratando dos vícios familiares, dos vícios que as pessoas, nossos queridos, carregam, assim também como os nossos. E aí surgem muitos pedidos. Muito bem. O capítulo é o 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aonde está esse item? Então, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Diz assim em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-se-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, saber das coisas boas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que los pedirem? Então Jesus faz as indagações para nós raciocinar. Deus, no seu poder todo, justiça, amoroso, nós pedindo, será que no lugar do pão ele estende a pedra? Jesus faz a comparação com vocês, né? Nós, pais da terra aqui. Se o filho pedir, você trata ele com todo o carinho, quem dirá Deus na sua plenitude, né? É claro que vai estender a ajuda. Só que nós espíritas devemos, né, por dever da fé raciocinada, que os nossos pedidos nem todos serão atendidos. Porque nós temos os nossos merecimentos. E não podemos achar que talvez os nossos pedidos, querendo, né, aquele mando que a gente falou, o controle de tudo, que Deus vai estender talvez uma varinha mágica para conosco e nós vamos sair batendo na cabeça das pessoas, curando todo mundo, e nós mesmos, digamos, passar desse ser ainda cheio de defeitos para aquele máximo da angelitude na sua perfeição, de hoje para amanhã, sem caminhar, sem sofrer, que é mais ou menos assim que às vezes a gente pensa para tentar resolver, né? Se não passa assim de ganhar grandes somas de dinheiro para resolver mais a vida dos outros ainda, a nossa, né? Então a gente tem esse pensamento mágico ainda conosco. A gente tem. Falar nisso, né? As histórias do Chico contam que ele comprava os bilhetes da loteria, viu? Papai dele tinha de profissão a venda do bilhete. Depois de volta vai contar uma história também, que uma mamãe mandava um recado e o filho dizia, mas não deu o número aquele, né, mamãe? Lá pela terceira reunião ela fez assim, filho, pelo menos compra o bilhete, né? Que nem isso ele fazia. Então como é que vai ganhar, né? Então é outra coisa, né? Se alguém achar que tem sorte nesse sentido. Muito bem. Diz ainda assim os espíritos nesse capítulo. Do ponto de vista terreno, a máxima buscais e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Vamos fixar um pouquinho a nossa
reflexão de hoje nesses dois princípios, a lei do trabalho e a lei do progresso. Eu não sei se vocês, em salas de aula espírita ou nas conversas informais com espíritas assim de alguns anos, né? Por que Deus já não nos criou com todo o progresso, já com toda a evolução possível, né? E às vezes fazem essa pergunta. Para mim, dentro de mim, assim, é muito lógico a gente nascer puro e ignorante e ter que galgar pelas nossas próprias forças. Para mim é. Apesar que às vezes vêm as dores, vêm os machucados, os tropeços, e a gente pergunta, né? Por que será que tem que passar sobre isso? Mas a razão vem e faz a reflexão. Você é merecedor da sua elevação porque passou pelo princípio da lei do trabalho. E Deus nos dá essa natureza, perfeitamente. E eu passei uma experiência assim um pouco própria nesse sentido. Uma senhora conversava comigo, cada pouco ela gostava assim de conversar, perguntava algumas coisas espíritas, né? E a gente ia conversando. Ela gostava muito assim de explanar. Daí um dia, talvez ela preocupada com isso, mas ela veio com uma abordagem um pouquinho diferente. Ela vai e diz assim: o que o senhor acha deste meu filho? Né? E ele estava assim longe, num almoço, que está sempre se dando bem na vida. Como eu conhecia a família, a história, eu fiquei preocupado, né? Que a pessoa não tinha tanto trabalho para estar vivendo bem na vida. Claro, o papai construiu e alguns irmãos. Aí eu fiquei quieto, né? Assim, deixei ela falar. Eu acho que o meu silêncio incomodou. Aí ela veio de novo assim: o senhor tem que me dizer. Eu digo: mas minha senhora, dizer o quê? Sim, eu quero ouvir. Aí ela me colocou contra a parede, literalmente. O que o senhor acha dele viver assim? Ela disse a expressão, que nem um presidente, né? E está aí sempre se dando bem na vida. Mais uma vez, eu quis ficar quieto, né? Que eu não achei um direito de estar falando alguma. Ela insistiu: o senhor tem que me falar. Eu digo: ó, eu não vou falar do caso concreto, que eu não conheço direito, mas eu vou falar com alguns princípios da minha religião, que a senhora sabe que sou espírita. Se alguém está vivendo bem sem trabalhar, é inevitável que tem gente trabalhando para ele, não tem como. Deus nos criou, cada um de nós, levantar de manhã, buscar o seu sustento, chegar em casa à tarde, ainda tem que cuidar da família, se não correr ainda para uma universidade, tem que fazer a vida. Tem muitos eletricistas esse horário, estão fazendo serão antes de chegar em casa. O mecânico está lá, o carro do cliente precisa para amanhã, correndo atrás do sustento. Então, cada um é responsável pela sua. Aí nós entramos no progresso. Porque o trabalho, vai dizer aqui, o progresso é filho do trabalho. Ele não vem gratuito, a não ser que se tenha a sorte de tirar mesmo o número da loteria, né? Aí é outra coisa. Mas senão a gente tem que construir. Mesmo assim, se ganhar uma bolada na loteria, e o trabalho espiritual, moral? Ele vem junto com o bilhete premiado? O número do prêmio do dinheiro não, mas aquele de 59 milhões de Madre Teresa é garantido, né? Ela teve trabalho para estar ali na filinha com 59 milhões na mãozinha dela lá. Eles vão perguntar ainda, e esses da frente? Eles têm mais merecimento do que eu, é bem claro. Então o mundo de Deus, digamos, não tem facilidades para nós, para, digamos assim, nos elevarmos sem o trabalho. Aí nós vamos entender um pouquinho a dor e o sofrimento, que às vezes ele é necessário. E ela vai nos vir através das provas, que hoje não tem prova, né? Talvez tenha provas e expiações, né? Ele me perguntou se nós ia fazer prova. Cada um faz a sua, né? O Espiritismo vai dizer, nós temos as provas e expiações, estamos sempre sendo
provados, porque ainda é as escadinhas da nossa evolução. As provas vão fazer parte disso. Que tipos de prova? Pegamos alguns exemplos até políticos, que gostamos de fazer tanto, né? As corrupções da vida. E aí eu digo de coração que eu agradeço de não ter essas oportunidades. Sabe lá como é que reagiria. Eu não sei o número da minha senha, né? Olha só. Então a gente vai entendendo. A dor e o sofrimento passam por isso. A dor é inevitável, né? Os espíritos vão nos dizer. Agora o sofrimento, como é que ele é? Que valor que eu dou para eles? E aí eu estou lá no meu condomínio caminhando assim, só eu, né? Eu e os meus botões, não é assim que a gente diz? Você demora me veio uma raiva, uma coisa assim. A mente, né? O self vai fazendo algumas lavagens, né? Coloca algumas situações para a gente ir pensando. E caiu umas imagens da vida profissional, umas ofensas, e eu me enchi de razão, de ódio, assim, de como é que eu fui passar por aquilo? Por que eu não disse tal assim? Por que eu não falei isso, né, para a pessoa? Me veio aquelas sensações ruins, né? Aí eu continuei caminhando, daí vem as reflexões espíritas, e eu pensei assim, mas quanto tempo faz isso mesmo? Aí eu comecei a contar, e digo, meu Deus, 8 anos, uma discussão que já deveria ter se apagado. A pessoa ofendeu, sim, será que ela ofendeu mesmo? Eu me senti, não sei. O que aconteceu? Uma dor, uma dorzinha. E o sofrimento? 8 anos. 8 anos. Talvez não apaguei ainda, né? Talvez tenha que fazer alguns outros esforços. Quem é que dá a duração no sofrimento? A dor veio, mas o sofrimento quem dá a duração sou eu. Dentro daquela propaganda que passava há poucos anos atrás aí. Quer pagar quanto? Não dizia? A gente se perguntar, quer sofrer quanto? Né? Nessa dor aqui, você quer sofrer quanto? Qual é a extensão que você vai dar nessa dor? Ou você vai, ajuda-te e pede assim, Pai, me livra. Como que talvez a gente tenha que pedir? Tem lá uma canção de São Francisco assim, que se estiver se achando, né, muito coitado, ver alguém. Talvez então a gente precise dar uma volta na periferia, né, para ver a vida de pessoas. 5 da manhã pegar um ônibus para ir buscar o sustento, que é a lei do trabalho, né, por aí. E a gente já começa talvez a divisar assim que a vida está boa, né, está indo bem. As imperfeições, as invenções ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto a ciência que lhe proporciona é o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se engrandece, o moral se lhe depura, as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria para a civilização. É bom nós termos isso também, porque agora um grupo novo de estudo que a gente montou, e muitas perguntas, até porque não são todos espíritas que estão no grupo, e muitas perguntas se o espiritismo ele nega a ciência, né? Eu digo não, os princípios, ciência, filosofia e a religião, a ciência é uma base. E que base? E aqui está dito, ela é a favor do homem, ela nunca vai ser contra. E aquilo que a ciência apurar de alguma maneira errada, o tempo dirá que virá as coisas certas, né? Às vezes as deduções humanas chegamos até um limite, porque não vislumbramos todos. Depois vai vir as respostas com o tempo. Ontem mesmo abrindo umas páginas científicas por curiosidade, né? Para olhar as coisas, tem uma foto do primeiro buraco negro que conseguiram fotografar. As teorias, então hoje a ciência fazendo as suas comprovações. Então a ciência a favor nosso. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, se a gente pode se recorrer, né, às melhoras do mundo para aplacar as nossas provas, as nossas expiações e dores. Sim, os Espíritos respondem, com toda certeza.
Se um náufrago estiver nadando, ele se deixa afundar ou ele tenta se salvar? Então, tudo é a favor da nossa evolução. Talvez a experiência que nós estamos passando vai aplacar, sim, muitas das nossas expiações. E aí voltamos de novo. Na dor, aí eu trouxe um poeminha para a gente entender aqui. Dor e Sofrimento é de Luiz Miron. Está lá na página do Pensador. Tem muitas frases espíritas lá do Pensador. Dor, a dor está presente em tudo, todas as fases da vida, não pode ser vista, só falada, e principalmente sentida, as dores de cabeça, do peito, aquelas que vêm de dentro, mas com elas a pergunta, o que você tem feito? A dor não é só sofrimento, é também aprendizado, molda teu futuro, questionando o teu passado. E nas nossas dores? O que poderemos fazer naqueles pedidos? Ajuda-te, é o nosso tema. Como é que será que a gente pede? Ajuda-me a suportar. Marcelo, eu não tenho como, às vezes, passar por esse tema e alguns outros, né, com aquela reflexão da passagem do Cristo no Horto. Ele está lá com os apóstolos no último dia, né, antes da prisão dele. E o que Cristo está passando? O próprio texto evangélico vai dizer que ele está amargurado, angustiado, né? Ele está lá assim, todo triste. Ele vem a Pedro, né? Pedro, vigia comigo. Ele não pede para orar com ele pede para vigiar. Tem diferenciação entre um e outro, né? Porque orar, Jesus sai 3 vezes para orar, sozinho, numa distância X. O texto evangélico vai dizer até que um homem alcança para tirar uma pedra, né? Jesus sai, ele volta. Diz que os apóstolos estão com os olhos pesados, eles vão dormir. Jesus está angustiado. O que ele pede nas orações? Pai, afasta de mim este cálice, mas, se não for possível, seja feita a tua vontade. E nesse ajuda-te nós temos que entender um pouquinho isso. Vamos de novo, a gente tem uma mente meio mágica. Nós queremos a cura, o milagre, né? Para nossas mazelas, dos nossos. Mas às vezes não vem dessa maneira, né? Como é que a gente compreende isso? Esse pedido de ajuda. Como é que a gente interpreta? E aí dentro da sala de aula lá da Federação, do Distrito Federal, a gente estuda o Pai Nosso. Está lá na apostila da mediunidade, né? Estudo e prática. A gente vai estudando os tópicos do Pai Nosso. Chegamos naquele, seja feita a tua vontade. E a Rosana, que eu pedi autorização para ela para falar em palestra, ela disse, pode falar. Companheira nossa de estudo, ela vai e diz assim, ó, deixa eu confessar para vocês uma coisa. Eu oro o Pai Nosso, aprendo cada palavra, parece que a gente faz tão mecanicamente, se demora, você fixa uma palavra que ele esclarece tanto. E quando diz aqui, seja feita a tua vontade, eu sinceramente, dentro de mim, eu digo, ó, não faça a sua, faça a minha. Aquilo me calou tão fundo, sabe por quê? Porque eu também faço. Eu digo, Rosana, eu também. A gente reza, seja feita a tua vontade, imediatamente pelo que tu está rezando, mas o Senhor faça isso aqui, assim, do meu jeito, como, né? E a gente não entende, às vezes, então, esse poder de Deus que está nos esclarecendo as coisas. Nós espíritas temos esse princípio de que o nosso futuro está na vida futura. O que Jesus nos trouxe sobre isso, o chamado reino dos céus, meu mundo não é este aqui, né? Jesus está nos dizendo o melhor, tem outros mais evoluídos. É nesse sentido, porque se nós estancarmos as nossas coisas neste mundo, aí nós vamos deprimir, nós vamos ficar doentes mesmo, porque não resolve. Não some as nossas provas, nem as expiações que nós temos que remir lá as nossas coisinhas. Não tem.
E aí eu acho que nós temos que abrir mais o coração, se a razão às vezes não alcança, né, os nossos intelectos, para isso mesmo, que seja feita a vontade do Pai. E as coisas que nos acontecem, a gente tem um entendimento maior. No Brasil, nós estamos passando por umas fases críticas, né? Acho que o mundo está passando por uma fase crítica. A espiritualidade avisou. Vai vir sim alguns tormentos, mas isso não é permanente. E o tormento, ele é castigo ou ele é degrauzinho de evolução? Como é que eu estou entendendo isso? Eu desespero com a maioria ou eu me recolho nesse ser espiritual que eu sou, pedindo por todos, pedindo a evolução de todos? Como será que eu faço? O que eu estou fazendo dos atos da minha vida agora? No momento. Aí eu trouxe para esclarecer uma historinha aqui, desse livro, Luz Acima. Tem muitas historinhas aqui. Humberto de Campos, o irmão X, né? Ele gosta muito de umas fichinhas, né? Vai dizer quantas vezes você... Acho tão interessante. E eu acho que não é diferente, está lá na contabilidade, né? Porque a senha, aquela da fila, depois ela tem que ser exata. A senha do céu não tem erro, né? Ela está exata. Então as fichas estão lá com todas as nossas anotações. Orientação Cristã, capítulo 14. É uma reunião mediúnica e o exemplo é bem espírita. E um dos componentes da reunião mediúnica, ele está ali, bastante amargurado com as coisas que acontecem na vida dele. Ele vai aproveitar uma comunicação do mentor. O médium recebeu, o mentor deu o recado, ele segura o mentor. Olha que interessante. E aí ele vai pedir para o mentor esclarecimento. Pois não, meu filho, exclamou o espírito amigo generosamente. O cavaleiro, em princípio tímido, inclinou-se para o benfeitor, exibindo o gesto filial e começou. Meu santo protetor, estou exausto. Sinto-me tão necessitado de orientação como o sedento precisa de um gole d'água. Perdi os meus bens que me eram mais caros. Trago a saúde arruinada e embalde perambulo através de clínicas custosas. O fígado não funciona normalmente, os rins ameaçam-me a cada hora, o coração como louco bate desregulado. De organismo semi-morto, minha família relevou-me ao abandono. Minha parentela desapareceu. Tenho irmãos consanguíneos que poderiam, de certo, amparar-me. Contudo, fogem de mim. Qual se eu fora criminoso impenitente? Semelhante situação era, entretanto, suportável. Acontece, porém, quando eu li pela primeira vez aqui, eu já fiquei com pena. Ele perde todos os bens, os parentes abandonam, a saúde dele está bem debilitada, né? Acontece, porém, que minha esposa fugiu de mim após 16 anos de convivência, deixando-me irradiamente desconsolado. Ai, meu benfeitor, acentuou lagrimoso, como atender a problemas tão aflitivos? Meu azar não parou por aí. Meu chefe, antipatizando-se comigo, expulsou-me sem caridade. Faz duas semanas, chamou-me áspero, despejou sobre mim um montão de palavras agressivas, cerrou-me as portas da casa que servi por mais de 7 anos consecutivos. Sou o mais infeliz dos homens. Já intentei contra a vida. Aconteceu de tudo com ele, né? Perdeu tudo, de dizer, está, se a gente fosse falar hoje assim, no chinelo, né? O coitadinho, né? Tá. Todas as oportunidades de melhoria são vedadas a mim. Aí ele vai pedir. Ajuda-te que o céu te ajudará. Esse espírito, ele tem a oportunidade de falar com o mentor. Humberto de Campos traz a história, né?
Depois dessa história eu não tenho coragem de perguntar para o mentor, né? Não terei. Vamos continuar? Vamos ver o que ele diz aqui. Ele pergunta: que fiz, meu santo benfeitor, para merecer tantas desgraças? Estarei porventura esquecido de Deus? Ele chega a esse ponto, o trabalhador espírita. Ele está amargurado, ele está colhendo, né, tudo que há de ruim talvez na vida. Forte crise de soluço embargou-lhes a voz. O instrutor desencarnado afagou-lhe os cabelos, né? Acolheu aquele ser com dor. Me vejo aqui, às vezes, nós nos atendimentos fraternos, né? As pessoas chegam com tantas lamúrias, tanto coração partido. Tenha paciência, meu filho. Ele pediu para o benfeitor, dizendo inclusive: será que Deus abandonou? O benfeitor vai começar a dar instrução agora. Não há efeito sem causa. O benfeitor puxa o princípio espírita. Efeito, causa. Tem uma causa, vai dar um efeito. O que será que ele fez? O benfeitor tem cuidado. O pedinte cobrou novo ânimo e implorou. O benfeitor talvez pudesse parar por aí. Ele quer mais. O pedinte respirou fundo e pediu para ele: inspira-me, devotado protetor, orienta-me, não me abandones. Quando a pessoa chega assim, ela chegou no que o professor psicanalista Borges disse: está pedindo ajuda. Foi o que ele aprendeu em 25 anos de clínica. Agora sim, o mentor está atendendo a mesma situação. Ele está pedindo. Que desejas que eu faça? Indagou o mensageiro espiritual. Traça-me o roteiro certo. Ele quer retomar a vida, ele quer o roteiro. Meu destino é o novelo embaraçado. Aconselha-me em nome de Jesus. Eu acho então que o mentor está com tudo agora, né? Ele quer ouvir. Ele quer saber por quê. Por que ele está tão baixo as suas energias? Por que ele perdeu tudo? Onde é que está a causa? A gente pode imaginar assim: a causa está lá em outras encarnações. Ele disse: não há efeito sem causa. Será? Olha o que o mentor então vai esclarecer agora. Singe meu interpelado, ele quer ouvir. Traça o roteiro. Diga-me o que eu tenho que fazer. Então, meu filho, volte ao princípio e retifique a própria senda. Ele vai ter que fazer um caminho de volta para as coisas. O Pai concedeu a você uma saúde harmoniosa, no entanto, porque asfixiou os rins com os drinks irritantes, em que te baseou para consumir forças largas e noitadas de prazer sem significação? Ainda é tempo de reconstruir. Esqueça os venenos diários que lhe desgastam as energias lentamente, através de um copinho aparentemente sem importância. Ele ainda faz. Aqui o mentor está dizendo: diariamente você ainda, né, imprima a ritmo regular a sua experiência de homem na Terra. Que homem? Ele é espírita, né? Ele sabe das causas e efeitos. Só que talvez ele não queira enxergar. Procure outro sim as boas graças da família, assinando um armistício de boa vontade. Você alude ao abandono dos parentes, mas não se refere ao escárnio que voltou a todos eles quando a sua posição melhorou no banco em que trabalhava? Esqueceu facilmente os deveres de solidariedade fraternal e chega ao ponto de acusar os outros? Como é que diz? Ele estava por cima, né? Para que ele vai dar bola para parente? Os cargos dele lá no banco era top. Ele estava tudo bem. Né? Regresse qual filho pródigo e revele sincera humildade diante de todos. Peça desculpa pelas suas faltas. Seja carinhoso e bom. Quanto à esposa, que dizer? Você olvidou tirania doméstica de que seu coração voluntarioso abusou vastamente. A mulher sentinela do seu lar
a mãe de seus filhos não é um animal que deva ser tratado a dinheiro e palavrões. Por que ela fugiu, abandonou ele? Como é que ele tratava ela, né? Decorrido mais de 3 lustros é período de 5 anos, né? De sacrifício incessante, olha a qualificação que o mentor dá para ela. A pobrezinha não resistiu e afastou-se. Ela devia ser uma senhora, assim, talvez humilde, né, nos seus tratos. Ele tratava ela como se fosse, assim, um objeto, né, como diz aqui, a palavrões, a dinheiro, fazia. Procure nutrir o verdadeiro arrependimento, pelos seus erros voluntários e involuntários. Penitencie-se, peça perdão pelo passado de sombras e guarde as suas lágrimas, a fim de selar junto dela seus novos compromissos de redenção. Ele vai falar agora do chefe. Ele está traçando o roteiro, né, que ele pediu. Ele pediu ajuda. Ele quer ouvir, está lá ouvindo do mentor. E a reunião mediúnica toda, né? Está junto lá. Quanto ao seu campo de serviço, se você deseja orientar-se em Jesus, torne ao seu chefe, rogue-lhe desculpa e o seu procedimento impensado. Busque agir na pauta dos homens corretos, sem trair as obrigações de gentileza e reconhecimento para com quem se fez credor de seu respeito, carinho e gratidão. Como é que diz? O chefe era gente boa, aguentou 7 anos talvez as asperezas do subordinado, até que chegou um dia o chefe disse: ó, você mesmo traçou o teu destino aqui. Como é que diz? A porta via a serventia da casa, né? Você se retire do emprego. Com o consulente, sofredor, enxugou o pranto, talvez ferido no amor próprio. E depois da palavra do orientador, encerrando a reunião, em sentida prece, dispersou-se o grupo. Notando eu, porém, que o cavaleiro, declaradamente tão infeliz, não pronunciou nem mais uma frase. Jamais, Humberto está dizendo aqui, jamais me esqueci da orientação nobre e bela, doce e franca que lhe foi ministrada pelo sábio da espiritualidade superior, mas não sei se foi aproveitada. Voltando, entretanto, ao tempo de oração em que vi cair semelhante bênção, debalde procurei o irmão desditoso, que ali não voltou, nunca mais. Eu não sei, assim, se vocês têm a avaliação que eu tenho dessa história, dentro do tema ajuda-te que o céu te ajudará, quando nós chegamos nesse momento de pedir ajuda. De que maneira? Pode ser da maneira profissional, como o psicanalista falou. Pode ser de uma maneira talvez mais íntima, nossa mesmo, né? E pode ser dessa maneira que nós intuitivamente solicitamos a ajuda da espiritualidade superior. E eu confesso a vocês, digo aqui de coração, espírita que não sabe a sua senha, né? Sabe lá que númerozinho ela tem em 30 bilhões de almas nessa orla terrena toda, né? Talvez lá para o final ainda, se eu tenho a capacidade de assimilação de me expor assim e fazer as perguntas todas, né? Que tal a gente fazer às vezes uma por uma, fazer as reflexões? O que está pegando na minha vida? Realmente de algum modo talvez abandonei os parentes. O que é o roteiro que ele pediu para ser ajudado? Tem que voltar. O que talvez ele se iludiu no pedido? Que nós podemos dizer de novo, a varinha mágica, né? Ele queria que o mentor passasse a varinha na cabeça dos parentes, os parentes amassem ele de novo. Bate na cabeça do chefe, o chefe me liga amanhã e eu consigo meu emprego de novo. E a pobrecinha da esposa? A mesma coisa. Mas qual é o roteiro que foi traçado? Você tem que caminhar. Volte você lá. Vai falar com o chefe, inclusive. Reconheça que você traiu até a confiança dele em muitas situações.
talvez então ele deu o emprego de volta. É um roteiro necessário para ele resgatar, que nem aqui vimos provas e expiações ou coisa parecida de reencarnações passadas. Ele construiu todo esse momento nessa encarnação. Então o pedido de ajuda, nós temos que estar consciente que certamente ele virá. Deus vai ouvir os propósitos de Jesus, Jesus vão trabalhar e nós vamos receber. E aí nós temos que ter a consciência, né, essa fé lógica, raciocinada, de que vai chegar esse momento de como nós vamos fazer o resgate, de como nós temos que voltar atrás para fazer as coisas. Quizá que nós pudéssemos então, dentro desse tema, a gente buscar mesmo essa orientação de pedir ajuda, recebê-la, ter o discernimento e talvez aí o mais difícil, né? Fazer esse retorno que é a prática das coisas a gente fazer. Quem sabe a nossa senha melhora um pouquinho então, né? A partir dessa encarnação já um pouquinho mais limpo do que aqui viemos. Para encerrar do capítulo Vozes do Espírito, do livro Aulas da Vida, eu recortei um poeminha aqui de Chico Xavier de Emmanuel, que vai dizer assim: a consciência é meu guia, a paz é meu abrigo, a experiência é minha escola, o obstáculo é a minha lição. Boa noite. Acabou? O tio fala muito, né? Eu acho que o melhor de